Se antes as falas de Max Verstappen sobre aposentadoria ou sobre até mesmo deixar a Fórmula 1 pareciam uma espécie de simples ameaça ou até mesmo um tipo de choro, de reclamação para poder tentar conseguir um pouco mais do que quer e do que tem vontade, hoje esse cenário parece estar mudando um pouquinho e até abriu os olhos da Red Bull, que já comentou sobre o caso e falou que não é nenhum absurdo pensar que o tricampeão deixe o esporte no futuro. Mas será que o Verstappen realmente vai querer deixar a Fórmula 1 num curto prazo de tempo? É sobre isso que nós vamos comentar no vídeo de hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite, você ligado aqui nos canais do Grande Prêmio. Meu nome é Bernardo Castro, novamente aqui à frente do GP às 10 deste domingo para poder falar um pouquinho sobre essa questão do Verstappen que voltou a repercutir no noticiário, mas antes eu vou te fazer aquele convite especial de sempre. Vou te pedir para poder já se inscrever aqui no nosso canal, se ainda não for inscrito, para já deixar o seu joinha, para poder dar aquela força no engajamento e espalhar a palavra do Grande Prêmio aqui no YouTube e também já ativar o sininho para poder receber todas as notificações do conteúdo diário que a gente publica por aqui. Beleza? Então, feito isso, vamos falar um pouquinho dessa questão do Verstappen. Bom, o Verstappen então ainda é um piloto muito jovem, está no auge da sua forma física na Fórmula 1, está pilotando muito bem, talvez esteja ali no seu nível máximo, ou pelo menos no máximo que ele já apresentou até agora. Lógico que existe uma margem para mais, mas a gente está vendo ele no seu melhor momento e, embora a Red Bull não esteja entregando a ele o equipamento necessário para vencer corridas, ele sempre consegue ali tirar um ou outro coelho da cartola, consegue fazer resultados e performances impressionantes. Então, justamente por isso, seria muito difícil imaginar que ele teria vontade ou teria o desejo de deixar a Fórmula 1 no futuro próximo. Porém, a gente precisa lembrar o seguinte: o Verstappen já falou inúmeras vezes no passado que ele não se via por muito tempo dentro do esporte. Ele não tinha uma vontade, por mais que ele seja um cara que gosta muito das corridas, que gosta muito da competição, ele não se via por tanto tempo na Fórmula 1 como faz o Lewis Hamilton, como faz o Fernando Alonso, que cada um tem mais de 350 corridas já registradas na carreira. Ele é um cara que quer curtir um pouco mais a vida. Primeiro porque ele mesmo já falou que já alcançou muito mais do que ele esperava na carreira. E segundo porque ele tem outros planos e outros gostos também. Então ele já falou que gostaria de curtir um pouco mais do tempo com a família, de focar um pouco mais nas corridas de simulador, que é uma coisa que ele gosta bastante. Inclusive em alguns fins de semana de Fórmula 1 ele em paralelo faz algumas corridas virtuais também quando ele tem ali um tempinho. Tem projetos fora da Fórmula 1, mas também no automobilismo, como o próprio automobilismo virtual, que ele tem uma equipe e que já mencionou que gostaria de viabilizar alguma forma desses pilotos virtuais passarem para as corridas reais. Já citou 24 horas de Le Mans, por exemplo, inclusive em um projeto que ele estuda em realizar junto com o Fernando Alonso, dependendo os dois dividindo um carro ali. Mas ele já falou também que para poder disputar as 24 horas de Le Mans, ele não gostaria de fazer só a corrida. Ele já falou que precisa de uma preparação muito maior, talvez disputar o campeonato inteiro. Isso demandaria ainda mais tempo para ele e inviabilizaria, conciliar com a Fórmula 1. Então já tem vários elementos que o Verstappen já vem dizendo há alguns anos que meio que distanciam ele da Fórmula 1. E seria muito errado a gente pensar que ele está voltando a essa narrativa só porque a Red Bull já não é mais o carro competitivo como ela foi nos últimos 3 anos. A gente precisa lembrar que principalmente em 2022 e em 2023, que foi quando ele dominou a Fórmula 1 de uma forma nunca vista antes, que ele começou com esse discurso de que não queria ficar tanto tempo ali no esporte, que talvez esse fosse o último contrato dele junto da Red Bull e tudo mais. Porém, a gente viu que em 2024 esse discurso dele meio que sumiu, voltou à tona agora, e de fato não é nenhum absurdo pensar que ele pode deixar o esporte pelo que vem acontecendo.
Além desses fatores que eu já citei, que seriam uma motivação para ele deixar a categoria um pouco antes do esperado, existe a questão de todo o conflito interno dentro da Red Bull, que é uma coisa que vem incomodando ele desde o início de 2024, quando explodiu, né, ou pelo menos se tornou pública a guerra entre o Christian Horner e o Helmut Marko. O Verstappen falou inúmeras vezes que não estava muito confortável com a situação, inclusive defendeu o Helmut Marko, disse que se ele saísse da equipe existia uma grande chance dele deixar a Red Bull também. Então o clima ali dentro já não é muito favorável. E além disso, a FIA, a punição que ele recebeu da FIA por ter usado um palavrão durante uma das coletivas de imprensa, deixou ele ainda mais frustrado, ainda mais revoltado com toda a situação, com toda a questão que envolve a Fórmula 1, e ele mesmo já chegou a dizer que todo esse cenário está cansativo, que ele não está gostando muito de tudo isso. Porém, a gente não pode mais ver isso como uma simples ameaça, e pelo fato de que a Red Bull já fala abertamente no caso de uma aposentadoria do Verstappen. O Helmut Marko, que é quase que um pai para o Verstappen, foi ele que meio que cuidou muito da carreira do Verstappen no início e defende ele com unhas e dentes ali dentro da Red Bull, já disse que ele pode deixar a equipe por esses motivos, tanto a questão da FIA quanto esse clima interno, e a Red Bull precisa se cuidar para não perdê-lo, e para isso ela precisa criar um ambiente mais propício para que ele continue ali dentro da categoria. E eu particularmente também não acho que seria nenhum absurdo ver o Verstappen deixando o esporte daqui a alguns anos. Não acho que vai ser uma coisa que vai acontecer no final de 2024 ou de 2025, mas eu acho que é uma coisa que tanto a Red Bull quanto o Helmut Marko, ou quem quer que queira contar com o Verstappen nos próximos anos, deve levar muito em conta e ficar ligado, porque se as coisas acontecerem dessa forma, acredito que ele vai começar a focar um pouco mais nos outros projetos que ele tem, tanto no automobilismo quanto na vida pessoal, e deixar um pouco a Fórmula 1 de lado. Mas e você, o que você acha? Será que o Verstappen realmente vai deixar a Fórmula 1 vivendo o auge da forma física, o auge da performance? Ou isso ainda continua sendo um blefe por parte do tricampeão? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Valeu!